Olá, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos à 29ª sessão do Programa Comércio Digital da ACEPI. Esta iniciativa que é, de resto, da Associação da Economia Digital em Portugal. Estamos no nosso 29º webinar, de um ciclo de webinars gratuitos que estamos a organizar. Partilho convosco neste momento o meu ecrã, a homepage do Comércio Digital, comérciodigital.pt. Sei que muitos de vós já nos acompanham e provavelmente já me devem ter ouvido a fazer esta introdução. Uma vez mais, repito que já estamos mesmo na fase final, na reta final do nosso ciclo gratuito de webinars, mas de facto, para as pessoas que estão de novo, dizer que nós somos uma iniciativa da ACEPI, como já referi, que temos como grande objetivo, como grande missão, capacitar comerciantes, pequenos e médios empresários e empreendedores portugueses para a transição digital, a transformação digital e para aquilo que é, de resto, o comércio digital. Dizer ainda também que contamos com o apoio desde o início, esta iniciativa existe desde 2018 da República Portuguesa, o Ministério da Economia e Transição Digital, a CCP, que é a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, temos várias associações empresariais e comerciais e até industriais que são nossos parceiros neste projeto. Somos cofinanciados pelo Compete 2020, pelo Portugal 2020 e pela União Europeia. Contamos também desde o início com os parceiros institucionais a .pt, que é a entidade responsável por registros e domínios de domínio de topo, domínio.pt em Portugal, a Bytalk, que é uma empresa especializada em automatização de marketing digital para pequenas e médias empresas portuguesas, e a Câmara Municipal de Viana do Castelo, que é onde a nossa equipa operacional está neste momento sediada. Os nossos patrocinadores Master são a Mastercard, a DPD Portugal, a CIBS e mais recentemente juntou-se a nós também o CTT. Como patrocinadores principais contamos com a Milênio BCP, a nós a SAS e também tivemos desde o início o apoio da DHL. Procuramos de facto empresas que tivessem tudo a ver com as áreas e com as temáticas, com os assuntos no fundo que tenham a ver com a transição digital, para no fundo também vos facilitar a vida e vos ajudar nesta jornada. Para vos ajudar também nesta jornada existe outra ferramenta, a ferramenta academiacomérciodigital.pt. É de facto um e-learning onde vocês podem aprender conceitos básicos sobre aquilo que é o marketing digital, a economia digital e o comércio digital. Dizer que podem de resto fazer este curso que tem certificado no final gratuito, estas 7 videoaulas, estas 7 aulas que têm exames e testes no final para aferir conhecimentos e para testar os vossos conhecimentos, vocês podem fazê-la a partir do conforto da vossa casa, da segurança do vosso domicílio, agora em tempos pandémicos. Portanto, aconselho a que façam, para quem tem de facto pouca literacia digital ou para quem de resto também queira reciclar conhecimentos e já trabalhe e já esteja confortável nesta área, é uma excelente ferramenta que aconselho de facto a utilizarem. O nosso ciclo de webinars, como falava no início desta sessão, dizer que ainda temos vários temas e vários convidados muito interessantes, que de resto são temas que estão em voga e são temáticas que também nos procuram ajudar. Portanto, se tiverem tempo e se tiverem interesse, de facto, inscrevam-se, façam a vossa inscrição, é gratuita, já sabem, portanto, vemo-nos por aqui mais vezes em mais sessões. Além disso, também temos no nosso site disponível uma secção e um separador chamado Como Fazer. Esta secção, de resto, também tem guias práticos, videoaulas, tem PDFs que vocês podem consultar e fazer download de forma totalmente gratuita para vos ensinar a mexer em certas ferramentas que, de resto, também vos vão ajudar a alavancar o vosso negócio e a vossa marca na internet. Portanto, pesquisem, invistam aqui algum tempo, porque recomendo e aconselho e vale a pena. Além disso, também disponibilizamos no nosso site de forma gratuita a secção Estar Informado, que é de resto uma secção onde nós partilhamos neste separador artigos, notícias, estudos que vão saindo acerca do digital em Portugal e no mundo. Temos também aqui disponíveis os nossos webinars passados, para quem não pode estar connosco live aqui no Zoom ou na nossa página oficial do Facebook Comércio Digital ACEPI. Tem aqui de resto estes webinars que pode consultar, os anteriores, e também temos no nosso canal do YouTube, Programa Comércio Digital ACEPI, estes webinars disponíveis para que não vos falhe nada e para que não vos falte nada de resto nesta ajuda, neste auxílio à transição digital. O nosso parceiro .pt também desde o início disponibilizou a quem não tem uma presença digital, o voucher 3 em 1, o que é que este voucher 3 em 1 vai oferecer de forma gratuita durante um ano? Vai oferecer um domínio.pt gratuito, oferece também o acesso, obviamente, a caixas de e-mail profissionais, deixa de ser então @gmail.com ou @live.com.pt, por exemplo, ou @hotmail, e passa a ser @avossamarca.pt, o vosso domínio.pt. E também oferece o acesso à ferramenta para a construção e alojamento de um website, uma ferramenta simples, drag and drop, para que vocês possam realmente criar o vosso site institucional ou corporativo.
Além disso, temos também o selo Confio.pt, que é outra grande iniciativa. De resto, é uma parceria, de facto, entre 3 grandes entidades, a ACEP.pt e a DECO, da Defesa de Consumidores. De facto, temos uma equipa a auditar os sites que se candidatam a este selo Confio. Portanto, se de facto querem acreditar a vossa confiança, a vossa segurança na internet, não é? Para os vossos internautas ou para os vossos clientes ou potenciais clientes, visitem e inscrevam o vosso site aqui, seja ele institucional, corporativo ou loja online, seloconfio.pt, porque este selo é de facto uma ferramenta de marketing. Nós sabemos que hoje em dia a questão da cibersegurança e da segurança não podia estar mais em cima da mesa, e mesmo da fraude online. Com a pandemia, com o aumento das compras online, esta temática, esta questão ainda veio trazer mais importância, ainda está mais relevante. Portanto, aconselho, e este e-commerce Europe, que mostra aqui agora, este selo confio.pt, dá acesso também ao Trust E-Commerce Europe, ou seja, se a vossa marca for internacional, se vocês venderem não apenas para Portugal ou não tiverem presentes apenas no mercado português, faz todo sentido de facto terem este selo Confio e aderirem ao selo confio.pt para que de facto tenham também este selo de confiança europeu e que possam de facto trazer mais credibilidade e confiança à vossa empresa na internet. Durante o primeiro período crítico desta pandemia, ou durante o primeiro confinamento, que fomos todos para casa, em março de 2020 e abril de 2020, a equipa de comércio digital da ACEP criou também um diretório esse que, de resto, também é um diretório de iniciativas que foram surgindo na sociedade civil, no fundo marketplaces que foram surgindo, vários sites onde vocês podem registrar o vosso negócio de forma gratuita, dizer no fundo que continuam a trabalhar, que estão abertos. Para o setor da restauração, por exemplo, podem dizer que começaram a vender em takeaway, começaram a falar com os vossos clientes através do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, enfim, que estão mais digitais. Registrar aqui também os vossos sites, os vossos horários, enfim, estas iniciativas são todas gratuitas, são de âmbito municipal, local, regional e até mesmo nacional, e podem de facto ajudar-vos a vender mais, a estar mais próximos dos vossos clientes e dos vossos potenciais clientes. Mais recentemente temos outra iniciativa a decorrer, chamada E-Commerce Portugal. De facto é um selo que vocês podem fazer download aqui no site de comérciodigital.pt, é também uma iniciativa financiada pelo Compete 2020, pelo Portugal 2020 e pela União Europeia, e é uma iniciativa de resto, hashtag e-commerce Portugal, que pretende, de facto, incentivar e estimular a compra em sites portugueses, em sites nacionais. Portanto, aconselho a quem está a assistir e quem ainda não tem este selo e-commerce Portugal e quem ainda não aderiu, de facto, a esta iniciativa, que o faça, porque nós estamos cá para ajudar, estamos cá para isso e estamos cá também para incentivar o consumo de produtos portugueses e daquilo que é nacional, para nós, e que o façam também através de lojas online de Portugal. Hoje estamos cá para falar de vender produtos e serviços ao Estado, e quem melhor do que Nuno Milagres, vice-presidente da ACEP, especialista em contratação pública, para nos falar deste mesmo assunto, um assunto que é pouco conhecido. Já tive aqui algum feedback de pessoas que dizem que este assunto é completamente alheio, pois hoje vamos aqui todos aprender sobre este assunto, que também pode ser uma resposta a este desafio e a estes tempos difíceis da pandemia. E de seguida temos connosco também André Novaes de Paula, que é especialista em marketing digital e que também nos vai dar aqui umas luzes muito importantes. Então, sem mais demoras, passava então agora a palavra a Nuno Milagres, vice-presidente da ACEP, que nos vai falar então sobre contratação pública. Obrigado, Luís, e como membro da ACEP e da sua direção, é com muito gosto que estou aqui convosco. Vou agora começar a compartilhar aqui o meu ecrã. E obrigado pelas elogiosas palavras. E vamos então passar aqui uns minutos a falar sobre a contratação ou vender ao Estado, que é conhecido pelo termo contratação pública. Vamos passar pelo enquadramento legal, que é inevitável. Por mais que eu não quisesse muito estar aqui a falar de legislação, vou passar rapidamente sobre este tema. Que tipo de procedimentos é que acontecem nesta área? Quais são as plataformas onde eles decorrem? Por onde devem começar? Algumas recomendações e as entidades que regulam o setor e, no final, alguns links de interesse. A venda de produtos e serviços ao Estado rege-se, então, pelo Código dos Contratos Públicos. O Código dos Contratos Públicos surgiu em 2008, sofreu uma grande revisão através do Decreto-Lei 33 de 2018 e tem algumas portarias anexas e algumas adendas que foram sendo feitas ao longo dos anos. Mas essas alterações que têm sido feitas afetam muito as entidades adjudicantes, na forma como podem publicar os seus concursos,
Claro que também afetam não necessariamente quem vende, mas é mais fácil para quem vende compreender as alterações e aquilo que temos em cima da mesa. Mas não falemos de alterações, falemos como se fosse agora, como se fosse um diploma que está em vigor e que não tem histórico. Então, se há um diploma e se há entidades públicas, entidades adjudicantes, isto é um termo para falar do Estado, quem são? São todas as entidades que nós reconhecemos como Estado, o Governo Central, os governos locais, desde a Câmara Municipal à Junta de Freguesia, entidades administrativas independentes, fundações, associações públicas, associações privadas. E as associações privadas aqui toca num ponto que é quando uma associação utiliza dinheiro público, seja um fundo, seja o que for, um apoio do Estado, tem que seguir as mesmas regras de uma outra entidade pública quando faz compras ou quando celebra contratos. Portanto, no caso da ACEPI também se aplica. Nós, quando fizemos algumas das despesas que implicam o projeto de comércio digital, por exemplo, tivemos que fazer os procedimentos de contratação previstos na lei. Então, e que tipos de procedimentos são esses? Eu costumo agrupá-los em dois grandes grupos. Os procedimentos que são por convite, também podia utilizar a palavra restritos, porque as entidades podem endereçá-los a empresas em específico, a um grupo selecionado por estas, e os procedimentos concursais, em que todos podem participar, pelo menos no início de cada projeto, de cada concurso, podendo haver depois fases em que são excluídos porque não cumprem os requisitos de qualificação necessários. Focando só aqui um pouquinho nos procedimentos mais comuns, que eu vou mostrar aqui até estatisticamente quais são. Com dados de setembro do ano passado, que estão presentes no base.gov.pt, que é o site onde podem encontrar toda a informação sobre a contratação pública, em termos de celebração de contratos e anúncios. Em termos de número de contratos, o predominante é o ajuste direto. Então, se é o predominante em número de contratos celebrados, o que é o ajuste direto? Neste caso, o ajuste direto é uma compra feita diretamente a uma empresa. Existe ainda dentro do ajuste direto o simplificado, e o ajuste direto simplificado pode ir até 5.000 euros e pode ser celebrado no momento em que é emitida uma fatura. Portanto, é de facto o processo mais simples. No entanto, todos estes procedimentos, todos estes tipos de procedimentos têm que ser eletrónicos. Ou seja, no mínimo, no caso dos ajustes diretos, eles podem ser feitos por e-mail, que é um meio eletrónico, mas a partir do momento em que são concursais, ou seja, como vimos no slide anterior, o concurso público, normal, o urgente, um concurso de prévia qualificação, etc., esses têm que ser feitos em plataformas eletrónicas de contratação. Que, agora, se virmos pelo montante, de facto, são os procedimentos dominantes, ou seja, o procedimento concorrencial, que está na linha de cima, azul escuro, é aquele que encerra a maior parte do valor transacionado. Existe aqui no meio, entre os dois, entre concurso público e ajuste direto, a consulta prévia. A consulta prévia também é um procedimento por convite, que surgiu em 2018, no formato em que hoje existe, e que obriga ao convite a pelo menos 3 fornecedores. No entanto, eu tenho que frisar que estes são os mínimos, ou seja, o ajuste direto pode ser feito diretamente a uma empresa, a consulta prévia tem que ser feita, no mínimo, a 3 empresas, não quer dizer que as entidades não façam convites a mais empresas para participar, ok? Não estão inibidas a isso, antes pelo contrário, são até incentivadas a fazê-lo de várias formas. Depois vemos aqui, mais à direita, os acordos quadro e outros tipos de procedimentos. Mas muitas vezes o acordo quadro precisa de um procedimento concursal antes de que poder ser estabelecido. O acordo quadro é um formato em que já houve um concurso, foram pré-selecionadas empresas e produtos, e a partir do momento elas estão habilitadas a vender aquele produto num determinado intervalo de preços. Portanto, ele no fundo resulta já de um procedimento concorrencial. Vimos que tipos de formatos é que há, e agora estão aqui as plataformas que os têm publicados. Em Portugal o formato é
é privado, ou seja, existem plataformas de contratação que operam neste setor e são todas elas plataformas privadas que são licenciadas pelo Estado e são certificadas e vigiadas, entre aspas, por vários instrumentos e por várias entidades no Estado. Aqui deixo também um link onde podem encontrar as entidades que estão certificadas, estas plataformas, embora eu possa dizer que é uma coisa que não tenho que consultar muitas vezes, porque é um mercado relativamente estável. Já houve mais plataformas, houve aqui alguma consolidação. E em termos de dimensão, tanto de contratos como de valor dos contratos. A plataforma dominante é a plataforma VortalGov, à qual se segue a Asingov, aqui é vermelho, e em terceiro lugar a SafetyGov, a azul escuro. A SafetyGov, hoje em dia, é uma operação também da Vortal e, portanto, a Vortal será, neste momento, o maior operador desta área aqui em Portugal. Por onde começar? Bom, eu sei que este tema às vezes pode parecer um pouco desconhecido e pode parecer complicado, mas na verdade começar é bastante simples. Todos os anúncios dos concursos públicos, aqueles que são submetidos à concorrência, são publicados no Diário da República Eletrónico. Okay? Todos os dias, aqui temos um print de ontem, na série 2 do Diário da República Eletrónico, existe a componente L, onde estão os anúncios de contratos públicos que estão em aberto. Eu fiz o primeiro, não há aqui nenhum critério em específico. O primeiro que estava na listagem, de ontem, era um anúncio de concurso público urgente do município de Loures. Não há muita surpresa aqui, a aquisição de 100 computadores portáteis para as escolas do município de Loures. Eu poderia explicar cada um destes formatos. Por exemplo, um concurso público urgente é mais rápido que um concurso público normal, pode resolver-se em 1 a 3 dias, quer dizer. Mas aqui eu acho que no início o que devemos preocupar-nos é a quem é que queremos vender e aquilo que conseguimos vender. Há certos produtos que nós não vamos ter stock ou não temos um preço competitivo e, portanto, não vale a pena perder tempo a analisar concursos nos quais não vamos participar. Portanto, escolham um concurso, abram o concurso, que é a imagem que temos do lado direito, e nesse anúncio já vão ter bastante informação sobre que tipo de produtos ou tipo de serviços é que estão a ser procurados por este município, neste caso Loures, e também em que plataforma de contratação é que ele está disponível. Portanto, essa informação está aqui no anúncio do Diário da República Eletrónico. Então, isso empurra-nos para o passo seguinte, que é, já descobri o anúncio, é aquele dos computadores, quem me der, ter aqui computadores em stock para vender. Tenho que me inscrever na plataforma de contratação eletrónica que o município de Loures escolheu para este procedimento e que na maioria dos casos tem só uma plataforma, as entidades, e usam-na durante um ano e renovam esses contratos com as plataformas todos os anos. Pode haver algumas mudanças, mas também é algo relativamente estável. No momento de inscrição, o processo de inscrição em cada uma das plataformas não é sempre igual. Lá está, cada plataforma tem o seu operador e poderão existir diferenças no processo. No entanto, o que eu queria chamar aqui a atenção é que está consagrado no Código dos Contratos Públicos que o acesso aos elementos do concurso tem que ser gratuito. Portanto, até aqui ainda não tivemos que fazer nenhum investimento, não temos nenhum custo. O que tivemos a investir foi o nosso tempo na seleção de concursos e informação que está disponível. No entanto, estas plataformas podem anunciar serviços que são pagos, como, por exemplo, para fazer o vosso processo de credenciação de forma mais rápida. Sugerir a vossa empresa a entidades públicas no âmbito daqueles procedimentos, daqueles ajustes diretos e das consultas prévias, que são aqueles que não são submetidos à concorrência. Como a plataforma é um meio onde a entidade, neste caso, por exemplo, Loures, vai publicar o seu concurso, no momento em que vai escolher o formato, a plataforma pode sugerir empresas para prestar esse serviço ou para vender esse produto
nesses procedimentos de âmbito restrito. Não é, de forma alguma, uma garantia de que isso vá acontecer, ok? Acesso ao setor privado, ou seja, estas plataformas operam setores privados. No caso da Vortal, podem, porventura, já conhecer as marcas E-Constrói ou Vortal Corporate, que têm entidades que fazem compras. Nestes setores mais privados, por exemplo, a construção e este do corporate, que é mais para os bens transversais. Podem também vender serviços de funcionalidades avançadas, também de produtividade, ferramentas de marketing e prospecção. É a mesma coisa que pensarmos numa app que instalamos no telemóvel, em que há um nível gratuito e temos algumas coisas, conseguimos usar, mas para ter o total proveito daquele sistema ou daquela aplicação, teremos que pagar alguma coisa. O negócio destas plataformas é similar nesse sentido. Vamos precisar de 2 instrumentos para poder continuar. Nós já escolhemos o concurso, encontramos no Diário da República Eletrónico, fomos atrás dele na plataforma escolhida pela entidade, mas vamos precisar de 2 coisas. Vamos precisar de um certificado digital e vamos precisar de selos temporais. Estes 2 instrumentos são necessários no caso de decidirmos, após a leitura e a análise dos documentos, que vamos concorrer e que vamos apresentar um preço ao município de Lourdes para aqueles 100 computadores. O certificado digital, no caso de serem empresários em nome individual ou sócios gerentes, podem utilizar o cartão de cidadão sem grandes reservas. No caso do profissional individual, sem nenhuma reserva. No caso de serem parte de uma empresa e o cartão de cidadão torna-se um instrumento mais complexo de utilizar, uma vez que não encerra na informação disponível no certificado qual é o papel que vocês têm dentro da empresa. Se têm poder para assinar uma proposta, um contrato, enfim. Para isso existem certificados digitais qualificados que acabam no momento em que são emitidos por poder incluir esse tipo de informação. De qualquer forma, podem continuar a utilizar o cartão do cidadão, mas tem que sempre adicionar um documento, tipo de procuração, onde está escrito e reconhecida a assinatura de que qual é o vosso papel na organização e que tem autonomia e poder reconhecido pela agência ou pela administração, ou pela direção da empresa, que podem representá-la naquele ato específico. E, portanto, cada vez que vão apresentar uma proposta, têm que inserir um documento dessa natureza. Eu diria, para quando estamos a começar, e nos primeiros passos, é perfeitamente razoável que não invistam num certificado que não o do cartão de cidadão. Portanto, o cartão de cidadão vai cumprir o seu papel durante bastante tempo, enquanto a vossa utilização destas ferramentas de contratação pública for ainda inicial. Com o tempo, com mais concursos, com mais seleção de concursos, será mais cómodo, de facto, ter um certificado que já tem dentro de si próprio a informação sobre o vosso papel na organização e a vossa capacidade, representatividade para poder assinar contratos públicos. Selos temporais. Os selos temporais são um instrumento que é externo às plataformas de contratação, pelo menos em Portugal, e que são utilizados na submissão de propostas. Quando também escrevemos uma mensagem dirigida à entidade adjudicante dentro de um concurso, quando carregamos ficheiros e quando submetemos propostas. Esse selo digital, digamos, né, temporal, vai marcar indubitavelmente o momento em que aquele ato foi feito. Para que não haja nenhuma dúvida no momento da abertura das propostas, se aquele ato foi feito dentro do prazo limite ou depois do prazo limite. Estes selos temporais são interoperáveis, ou seja, como são externos às plataformas, eles podem ser adquiridos fora das plataformas. Embora as plataformas também os vendam. Normalmente têm a validade de 1 ano, é o mais comum, e o preço pode variar entre 10 cêntimos e 5 euros, dependendo do fornecedor e da quantidade que forem comprar. Há pacotes a partir de 20 euros ou 29 euros e, portanto, para começar, não é um grande investimento. Devo referir que no ajuste direto e na consulta prévia poderá existir a dispensa da utilização de selos temporais, poderá também haver entidades
públicas, municípios, por exemplo, que custeiam essa atividade de certificação temporal aos seus fornecedores e, portanto, quando tiverem uma determinada entidade, pode acontecer que naquele procedimento não vos sejam pedidos selos temporais, sendo que num concurso público normal, entre mensagens e anexos, podem-se vir a consumir 30 selos. Portanto, é só aqui uma nota sobre custo, que não é muito alto, mas é bom de referir para vocês terem uma noção, de facto, o que é que pode custar participar num concurso público. E se estes custos aparecem aqui e podem parecer estranhos, devo recordar-vos que antes de existir um código de contratação eletrónica, um código de contratação pública para este âmbito eletrónico, nós tínhamos que comprar os processos às entidades adjudicantes, tínhamos que comprar os dossiês e, portanto, era muito mais dispendioso operar de outra forma. Em termos de recomendações, eu já fui dando algumas destas recomendações, vamos só aqui rever. Os documentos estão disponíveis para consulta gratuita, portanto, verifiquem os documentos disponíveis. Esses documentos vão logo dar-nos os indícios que precisamos para tomar uma decisão sobre o nosso interesse em participar. Tem informação sobre a concorrência, ou seja, se estão a explorar um concurso como este dos 100 computadores do município de Loures, quem é que poderá concorrer connosco? Quem é que poderá vender este produto dentro das regras que estiverem naquele concurso, com aquele prazo de fornecimento? É sempre bom pensarmos com quem estamos a ir a jogo. Tem disponibilidade para analisar o concurso e responder dentro do prazo? É uma questão que temos de fazer a nós próprios e nós já o fazemos de forma intuitiva, mas é uma daquelas que, se o tempo é muito curto, é bom que tudo o resto esteja bem resolvido, ou seja, termos o produto, sermos capazes de o fornecer e termos um preço competitivo. Porque depois temos pouco tempo para tratar do assunto e ver o stock com os nossos distribuidores ou com os nossos fabricantes, então aí pode ser complicado e mais vale focarmos naqueles que, de facto, temos tempo para trabalhar. Existem diversas formações gratuitas das próprias plataformas, porque é do interesse das plataformas que os utilizadores sejam autónomos e consigam utilizar os sistemas. E, portanto, existem várias formações gratuitas para aprenderem a utilizar os sistemas. Basta procurar nos sites destas empresas ou até, muitas vezes, nos sites dos nossos clientes, dos municípios ou dos ministérios ou das juntas de freguesia, etc., quando ajudam as plataformas a fazer webinars como este, nós estamos a fazer no comércio digital, também os divulgam. Um outro instrumento, registar-se nas plataformas, já falamos aqui, eu acho que mesmo sem terem escolhido um concurso para participar e ainda não estão bem ainda preparados para o fazer, registarem-se, não tem custos e, portanto, registrem-se o quanto antes, que em algumas plataformas pode demorar alguns dias até que o registro fique disponível, fique certificado, para que possam entrar e fazer a vossa pesquisa também. Depois, uma fonte de informação interessantíssima é o base.gov.pt, onde podem pesquisar contratos por valor, por natureza, ou seja, que tipo de produto é que foi comprado, ou serviço, desde a manutenção dos submarinos aos computadores, como vimos aqui o caso de Loures, que ainda é um anúncio, mas ali no base nós conseguimos não só ver os anúncios que estão no Diário da República Eletrónico, como também todas as compras que foram realizadas pelas entidades públicas portuguesas que constam aqui no slide inicial que eu vos mostrei. Portanto, se eu quiser ir ver quem vendeu computadores no último ano, nos últimos 2 anos, ou desde 2009, em Portugal, em entidades públicas, eu posso ir lá fazer a pesquisa e vou encontrar links para os contratos, vou poder aperceber-me de quem são os principais players e aí construir o meu plano de ataque, digamos, a essa categoria de venda de produtos. Começa a submissão da proposta várias horas antes do fim do prazo. Esta vem da minha experiência na Vortal, onde eu fui diretor de marketing, entre outras coisas, e que um dos problemas que mais acontecia com os utilizadores não eram as dificuldades de utilização, não era a falta de oportunidades, mas sim deixarem para a última. Isto é um bocadinho típico da nossa cultura, mas eu também compreendo que, em alguns casos, em procedimentos mais complexos, se deixa até à última, porque estamos sempre até à última a rever o plano, a otimizar, porque temos que ser competitivos, temos que ter uma proposta completa, são muitos documentos, e nos procedimentos mais simples, que também são maioritariamente mais curtos em termos de tempo.
podemos ter muitos para trabalhar ao mesmo tempo, mas tenham em atenção, deixar para o fim nunca é uma boa ideia, porque se tivermos um problema técnico interno na organização, com a nossa internet em casa, por exemplo, e temos que reiniciar o modem ou o router ou o que for, precisamos ter ali uma folga. Se for na empresa, também é a mesma coisa. Se for um problema externo, temos que ligar para o call center do fornecedor, de plataforma eletrónica, explicar o que é que está a acontecer, perguntar se é geral e pedir uma justificação para apresentar a proposta fora de prazo. E, portanto, tudo isto deve acontecer antes da hora limite. Depois da hora limite é muito mais complicado conseguir declarações dos problemas que possam ter ocorrido durante os concursos. Felizmente, hoje em dia, são poucas as ocorrências, mas, de facto, é importante ter isto em atenção, porque pode fazer-nos desperdiçar oportunidades interessantes. Em termos de entidades reguladoras, é importante conhecer que isto da contratação pública, no limite, resolve-se nos tribunais normais que nós conhecemos. Enfim. Mas antes de chegar aí, a primeira entidade para quem nos devemos dirigir deve ser o INPIC, que é o Instituto dos Mercados Públicos e do Imobiliário da Construção, que é responsável por fiscalizar as plataformas de contratação pública e também, em conjunto com a Autoridade da Concorrência e em colaboração também com a ASAI, detectar padrões de conluio, ou seja, aqueles concursos que parecem estar combinados para algum fornecedor ou algum grupo de fornecedores e, portanto, qualquer anomalia dessa natureza que vocês detectem podem dirigir-se ao INPIC por e-mail ou telefonicamente, como quiserem. A Autoridade da Concorrência igualmente. A ASAI também trabalha neste setor e pode funcionar dos dois lados, ou seja, a entidade adjudicante comprou um produto a um de nós e o produto não cumpre alguma das regras que são previstas na lei e que é a ASAI que tem a tutela sobre isso. E, portanto, a ASAI pode envolver-se também nestes temas. E, no limite, também o Tribunal de Contas, no que diz respeito, por exemplo, a verificar se o tipo de procedimento que foi escolhido, por exemplo, há pouco eu dei o exemplo que o ajuste direto simplificado vai até aos 5.000 euros. Se alguém tentou fazer um ajuste direto acima desse valor, e se esse não era o procedimento certo, e se houve alguma irregularidade do ponto de vista económico ou financeiro relacionado com aquele concurso. Mas, em primeira instância, por isso é que eu só deixei aqui neste slide a cores, na sua cor original, o símbolo do INPIC, porque é de facto a entidade que nos pode ajudar nesta área e que nos irá dirigir às outras, caso seja necessário. Outros links de interesse, alguns daqui já fui falando, o Diário da República Eletrónico, o site do INPIC, onde está o base.gov.pt. Depois temos o Jornal Oficial da União Europeia, que, à semelhança do Diário da República Eletrónico, vai ter concursos públicos dos vários países, sendo que existe uma regra para publicar neste jornal. Tem que ser um concurso acima de 1 milhão de euros e, portanto, podem publicar anúncios abaixo desse valor. Mas obrigatório é só nos concursos públicos acima de determinados limiares e, portanto, não vão encontrar todos os concursos no jornal europeu. No entanto, é algo que também depois com o tempo podem começar a explorar porque poderão encontrar oportunidades lá. Porque este fenómeno da contratação pública eletrónica em Portugal não é um fenómeno único, ou seja, existem diretivas comunitárias, isto é um fenómeno transversal, nem todos os países adotaram a contratação eletrónica da mesma forma, mas os tipos de procedimentos são os mesmos. E aquilo que é exigido é similar, ou seja, aquelas típicas declarações declaração de não dívida à Segurança Social e ao Fisco, etc., são comuns em todos os procedimentos de contratação pública a nível europeu. Um concurso público é um concurso público aqui, é um concurso público em Espanha, é um concurso público na França, na Alemanha, e, portanto, a única dificuldade que podem ter é alguma especificidade legal, embora haja cada vez menos, porque as últimas diretivas procuraram harmonizar essas diferenças. Poderá ser o obstáculo da língua, porque usar o Google Translator, como temos ouvido aí em algumas situações, não é o mais indicado. Pelo menos a nível formal e profissional, pode ser complicado e não ser totalmente fiável. A APMEP é a Associação Portuguesa dos Mercados Públicos, organiza vários eventos,
onde são apresentadas as novidades e são discutidos casos de estudo e também alguma jurisprudência nesta área da contratação pública. A ESPAP é a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, que faz muito trabalho para várias entidades que estão vinculadas aqui à ESPAP, nomeadamente, por exemplo, as escolas estão vinculadas à ESPAP, e a Agência para a Modernização Administrativa, que também tem várias iniciativas nesta área. Foi, assim, uma apresentação muito express, porque este é um tema longo. No entanto, eu acho que para começarmos a trabalhar nesta área e começar a vender para o Estado, há 3 ou 4 coisas simples que podem começar a explorar e a perceber como é que podem, de facto, aceder à informação para poder participar. Agora vou passar aqui a palavra ao André, que vai explorar Vimos a nossa viagem e na nossa partilha de conhecimento. Foi uma apresentação curta, mas valiosa, e o Nuno também coloca aqui os seus contactos para que, de resto, as pessoas também, se tiverem alguma dúvida ou questão, possam contactá-lo para avançar neste mundo da contratação pública. E temos connosco agora André Novaes de Paula, formador e especialista em marketing digital, que nos vai falar então deste mundo do business to government, não é verdade, André? Força e obrigado desde já. Exatamente, deixem-me só partilhar o meu ecrã e Nuno, obrigadíssimo, fartei-me de aprender. Realmente, em tão pouco tempo, como é que conseguiu partilhar tanta e tão valiosa informação? Portanto, foi fantástico e eu agora vou tentar dar aqui a perspectiva do lado do marketing, realmente, que é para nós termos e já percebemos todos os procedimentos, graças à fantástica apresentação do Nuno, e agora vamos ver aqui o que é que nós realmente podemos ter a partir do lado do marketing. Presumo que já estejam a ver o meu ecrã, correto? Ótimo, que é a pergunta que foi mais feita em 2020 e que concorre já, está no topo dos primeiros lugares para 2021 também. E então vamos ver agora ao lado do marketing o que é que nós temos afinal de contas que pode ajudar, ser extras para ajudar realmente nestes processos de contratação pública. Primeiro, pequena apresentação sobre mim, sou André Novaes de Paula, trabalho numa agência de marketing relacional e digital, tenho a sorte de dar aulas em diversos locais, tal como o IPAM, o IAD, a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, também a Universidade Católica, sou formador do Ateliê Digital da Google, também da Lisbon Digital School, da APAM e claro aqui da Fábrica de Startups também, e agradeço imenso esta oportunidade. Sou coautor deste livro, Marketing Digital para Empresas, que felizmente tem corrido muito bem, e nós a partir de agora somos amigos para sempre. Estes contactos que estão aqui são os meus contactos mais diretos, portanto se mandarem uma mensagem para aqui eu recebo no meu telemóvel e terei todo o gosto em responder depois, portanto podem me mandar a dizer olá. Está aqui o meu e-mail também, o meu Skype, muito embora hoje em dia tenhamos muito mais plataformas de contacto do que tínhamos do que tínhamos de antes, não é? Até há pouco tempo atrás. E estão também aqui as minhas redes, se alguém se quiser ligar a mim, tenho aqui todas as redes onde eu estou presente e tenho também um canal no YouTube onde faço entrevistas e depois também tenho tudo em formato de podcast, numa plataforma de podcast que vocês utilizem. E vamos então começar com estas questões relacionadas com o marketing para facilitar a contratação pública. Mais do que tudo, gostava de dizer que nós não nos podemos esquecer, primeiro, que todos os procedimentos que o Nuno focou são importantíssimos, porque esses não podem falhar mesmo, ou então o nosso projeto, se não cumprir, pura e simplesmente não é sequer considerado. Portanto, é importantíssimo ter isso tudo em linha de conta, mas não nos podemos esquecer que quem está do lado de lá também são pessoas. Quem vai escolher e vai analisar todos esses projetos são pessoas também. Portanto, claramente são influenciadas pelo marketing, e é nessa perspectiva que nós vamos ver agora o que é que podemos fazer. Primeiro, vamos começar por falar de branding e identidade, que claramente é importantíssima. Porquê? Porque o branding permite nós termos a identificação da empresa. Afinal de contas, se nós conseguimos identificar essa empresa face a outras, é bom, porque essa empresa logo à partida salta-nos à vista, nós conseguimos identificá-la e saber que é aquela e não outra qualquer. Ajuda também a qualquer questão e a criar credibilidade para essa empresa e também a autoridade para essa empresa. Portanto, o branding é extremamente importante. E não nos podemos esquecer de notoriedade. Quanto mais notoriedade tiver uma empresa, mais reconhecida ela vai ser. E isso é meio caminho andado para quando alguém está a analisar uma proposta, e é diferente de conhecer a empresa ou não conhecer a empresa. Portanto, quanto mais forte for o nosso branding, melhor, porque
quer dizer que nós vamos ter mais notoriedade, ou seja, vai ser mais fácil que alguém, quando agarra na nossa proposta, consiga identificar exatamente qual é a empresa que está a analisar. E isso pode ser bastante importante. Em relação ao branding, o que é que nós devemos ter cuidado? E branding é muito mais do que ter um logotipo, comporta muitas coisas e liga a muitas definições de marketing importantes e já vamos ver algumas. Mas o logotipo, claro que é um elemento muito importante de identificação, mas as cores, as fontes que nós temos, as imagens, ícones, símbolos, ilustrações que nós utilizamos que estão associadas à nossa marca, as próprias hashtags que nós queremos utilizar, e nunca esquecer do desenvolvimento também da brand persona, ou seja, a personificação da nossa marca. Se fosse uma pessoa, quem seria essa marca? E da brand voice, que é a voz dessa pessoa que personifica essa marca. E nós devemos olhar para isto com cuidado, porque principalmente agora que nós temos uma multiplicidade de meios enorme, não é? Tantos digitais como não digitais, mas só em digitais são muitos estes novos meios que nós temos hoje em dia, onde podemos partilhar conteúdos. Isso faz com que seja cada vez mais importante nós nos diferenciarmos a partir do branding, mas não só, e depois destes elementos, que é a brand persona, qual é que é a personalidade desta marca e qual é que é a voz desta marca, porque quando nós estamos a fazer algum tipo de publicação numa rede social, email marketing, no nosso site, no nosso blog, vídeos que estejamos a fazer, esta brand voice vai transparecer. Quanto mais única ela for e mais representativa for da nossa marca, melhor para esta identificação e esta diferenciação que nós pretendemos. E diferenciação é exatamente o outro termo que nós temos que conhecer e em relação ao qual nós temos que prestar bastante atenção quando estamos a falar destas questões de branding e identidade. Nós pretendemos mais do que tudo ocupar um espaço que não esteja ocupado e conseguir realmente ter, para não ter concorrentes que possam estar muito próximo de nós. E para isso nós temos que escolher algo, algum tipo de característica, escolher algum critério que ajude a nos tornar únicos. Alguma coisa em relação à personalidade da própria marca, à especialização que nós escolhemos, à originalidade, a uma funcionalidade, pode ser por preço, pode ser por inovação, enfim, o que seja, mas realmente algum atributo que fique associado a nós e que permita ajudar a nos diferenciar depois no mercado e principalmente da nossa concorrência mais direta. O posicionamento é outro conceito de marketing extremamente interessante e é particularmente interessante porque não é algo que nós consigamos de alguma forma ter controle total sobre. Ou seja, a empresa define qual é o seu posicionamento, mas na realidade o posicionamento só é alcançado se o mercado identificar esse posicionamento em nós. Ou seja, tudo o que nós fazemos de alguma forma vai concorrer para que esse posicionamento seja ou não seja alcançado. Não é uma coisa que nós decidimos numa reunião, o nosso posicionamento é tal e depois ficamos satisfeitos com isso. Não, muito pelo contrário. Todas as nossas ações, tudo o que nós fazemos, toda a nossa monta para o mundo, toda a forma como nós nos relacionamos com o mercado vão ajudar a que esse posicionamento seja ou não seja alcançado. Não nos podemos esquecer que é o lugar que a empresa ocupa na mente do consumidor. Se o que nós pretendemos ser, a maneira como nós pretendemos ser vistos, bater exatamente na maneira como o mercado nos vê, perfeito, quer dizer que nós conseguimos atingir o posicionamento que nós desejávamos. Se não, temos trabalho para fazer, claramente. Outro ponto importantíssimo que nós devemos olhar é o ecossistema digital. Não nos podemos, falámos aqui muito sobre transformação digital, aliás, fantástica a apresentação, e Luís, muitos parabéns, aquela apresentação inicial é fantástica, acho que nem para respirar e tem uma cadeia, uma cadência fantástica, eu fico sempre impressionado quando ouço, e falou muito de tudo, a forma como o comércio digital consegue ajudar as empresas a desenvolver o seu ecossistema digital e é importantíssimo. E hoje em dia, quando alguém quer procurar informações sobre alguém ou sobre alguma empresa, obviamente vai fazê-lo online também. E o que é que nós devemos ter
em cuidado quando estamos a falar desse ecossistema digital. O website tem que ser cuidado, tem que ser bem estruturado, tem que ser bem organizado. Não se esqueçam que é uma montra para nós. É o mesmo que nós chegarmos a um restaurante e virmos que o restaurante está bem ou mal organizado, tem bom ou mau aspecto, vermos a cozinha, vermos as casas de banho, uma loja que esteja desarrumada. É exatamente isto que vai acontecer quando alguém olha para o nosso site e o nosso site não está bem criado, não tem um aspecto profissional. Isso, de alguma forma, vai contaminar a ideia que existe sobre o nosso serviço. Independentemente, nós podemos ser fantásticos a fazer o tal serviço ao qual estamos a concorrer. Mas, se a imagem que nós estamos a projetar através do site for má, claro que isso vai se refletir negativamente nessa avaliação que vão fazer sobre nós. Portanto, o que nós queremos é conseguir ter um site que seja bem estruturado e bem organizado, com uma boa arquitetura de informação, que transmita qualidade e confiança, que seja orientado para o público-alvo. Portanto, se o setor público é claramente importante para nós, nós temos que levar isso em linha de conta quando estamos a criar a própria estrutura do site, quando estamos a criar os conteúdos, na forma como nós vamos apresentar todos esses conteúdos e o que é que nós vamos chamar a atenção, porque sabemos que dentro desses concursos em que nós estamos a concorrer, claramente vai haver alguém que há de consultar os sites das diversas empresas que estão a participar nesse concurso. Muito importante também a clareza na apresentação dos produtos e serviços, porque afinal de contas é onde nós estamos a apresentar o que nós fazemos. Ter certeza que o nosso site está preparado para dispositivos móveis, nem sempre vão consultar a partir de um computador, de um desktop ou com um ecrã grande, portanto, muitas vezes é para ir tirar alguma informação, temos que se garantir que que as nossas plataformas, neste caso o site, está preparada para dispositivos móveis. Também certificado de segurança, extremamente importante, principalmente porque, primeiro, fala muito sobre nós, temos o cuidado de ter um certificado de segurança e quando existe transmissão de dados, então ainda mais importante. E este certificado de segurança deve estar alinhado com o tipo de informação e a sensibilidade da informação que é para ser partilhada. Se nós estamos a falar de algo simples, em que só temos umas caixas de formulário para o e-mail, para uma newsletter, pronto, um certificado de segurança pode ser mais simples, a informação não é muito sensível. Se nós estivermos a falar de outro tipo de informação ou transações, aí iremos necessitar provavelmente de certificados mais robustos e mais caros também. E nunca esquecer também a parte de SEO. Nós queremos ser encontrados e é para isso que serve este Search Engine Optimization e que nós vamos trabalhar todo o nosso site e os nossos conteúdos no sentido de ter as informações indexadas aos motores de busca e para quando houver procuras por essas keywords, nós possamos ser encontrados. Outro ponto importantíssimo do ecossistema digital é nós termos um blog. E para que é que serve o blog? Serve como repositório de conteúdos. Todo o conhecimento que nós temos é nesse blog que nós vamos colocar. Não vamos necessariamente falar de nós ou dos nossos serviços e dos nossos produtos, isso é um pouco mais para a frente na Customer Journey, mas vamos mais do que tudo falar sobre os problemas que as pessoas têm que levam a que procurem o tipo de serviços e produtos que nós podemos ter. Portanto, vamos falar sobre essas temáticas, aquelas dúvidas que alguém coloca num motor de busca, no Google, por exemplo, para procurar, é sobre essas que nós vamos criar conteúdos. Portanto, vamos fazer uma verdadeira estratégia de conteúdos, tentando mais do que tudo criar valor com esses conteúdos. Portanto, essas dúvidas e depois, claro, as pessoas estão dentro do nosso site, portanto, podem navegar do blog para o nosso site e ver os nossos produtos e serviços. O nosso objetivo aqui é ganhar credibilidade e autoridade dentro dessas áreas temáticas, dentro desses tópicos, porque a partir daí, se nós somos conhecidos e reconhecidos aí, e mesmo que seja alguém que esteja a fazer a avaliação dos concorrentes, das várias propostas que foram feitas, e vê que realmente podemos dominar certas matérias para as quais nós estamos também a propor produtos ou serviços. Isto serve, o blog, mais do que tudo, também para atrair tráfego, independentemente da parte da contratação pública, serve para atrair tráfego, o que é ótimo para nós. Porquê? Porque trabalhamos a nível de Search Engine Optimization exatamente nesse sentido. Nós vamos encontrar as keywords que estão alinhadas com as procuras que fazem os potenciais clientes que nós queremos atrair. Ponto seguinte, redes sociais.
Claro, temos que ter redes sociais e é normal que venham consultar também ou ver as nossas redes sociais, é possível que isso aconteça, portanto, nós temos que garantir que se temos uma presença nas redes sociais, primeiro, devemos ter só naquelas que nós conseguimos realmente participar de uma forma ativa e positiva, não é? Temos que garantir a atividade, portanto, vamos escolher essas, as que fazem sentido para nós, face aos públicos que nós queremos contactar e atrair, e aquelas que nós sabemos que conseguimos estar de uma forma proativa e profissional. Vamos, mais do que tudo, partilhar conteúdos, até os conteúdos que falámos anteriormente do nosso blog. Mais uma vez, o objetivo é estarmos a criar valor para atrair aquela comunidade e tentar ser relevante face a esses públicos que nós pretendemos atrair. Claro que eu tenho que destacar aqui, quando estamos a falar de contratação pública, uma rede em especial, que é, neste caso, o LinkedIn, porque é a rede profissional e o que é que nós podemos ter no LinkedIn e que devemos trabalhar é a página da empresa, e ainda para mais agora saíram novas funcionalidades para as páginas de empresas, é uma notícia desta semana, e devemos aproveitar ao máximo este potencial que nós temos no LinkedIn, porque é muito provável que quem esteja a avaliar os projetos esteja também no LinkedIn, e uma coisa que poderá fazer é procurar informações sobre as pessoas que submeteram esses projetos e sobre a empresa nesta própria plataforma. Por isso é que nos leva ao ponto seguinte do perfil dos colaboradores da empresa. Seja qual for a empresa, deve trabalhar junto com os seus colaboradores no sentido de eles terem perfis bons, fortes, em que refiram a empresa da forma correta, refiram as suas funções da forma correta, tenham boas fotografias, tenham os seus taglines corretos, as suas descrições, os seus títulos, e a empresa deve trabalhar com os seus colaboradores nesse sentido, porque tudo isso passa uma imagem da empresa, sem dúvida nenhuma, e é muito importante. Depois, apresentação. O Nuno referiu imensas coisas sobre o que é preciso entregar e cumprir nos projetos, mas algo que nós temos mão, independentemente de pedirem ou não pedirem, é termos uma apresentação da empresa, e nós devemos, sem dúvida nenhuma, prestar muita atenção a esta questão da empresa. Portanto, temos que cumprir com todos os documentos que nos pedem e, independentemente de não pedirem uma apresentação da empresa, é algo que nós podemos e devemos fornecer. Portanto, temos que garantir que a nossa proposta é acompanhada por uma apresentação, mas uma apresentação de grande qualidade. Porquê? Porque nós queremos, a partir daqui, mostrar que realmente somos profissionais e que sabemos o que estamos a fazer e que temos brio em tudo o que nós fazemos e propósito em tudo o que nós fazemos. O que nós queremos é, mais uma vez, que eu já utilizei isto várias vezes, é criar credibilidade e autoridade junto daquela entidade e das pessoas que estão a fazer as avaliações dos projetos. Hoje em dia, graças a Deus, com a evolução e com esta democratização online que nós temos, não faltam plataformas em que ou temos templates de apresentação gratuitos, ou então são pagos, mas são a preços irrisórios, o que é para uma empresa, em que nós conseguimos ter um template com o qual nós nos identificamos, podemos depois adaptar em termos de cores e mais algumas coisas para representar o nosso branding e conseguimos apresentar algo com uma qualidade bastante boa. Claro que não vou comparar com a possibilidade de ter um designer que faz exatamente uma apresentação para nós, mas vou-vos dizer que já cumpre com os requisitos mínimos do que eu diria que é os requisitos mínimos em termos de qualidade visual e de organização, que é o que se espera de uma empresa profissional que está a concorrer a este tipo de concursos e que representa logo, quer dizer, é a tal montra, a tal imagem que vai transmitir, a percepção que vai transmitir da qualidade da empresa em relação aos seus serviços e todos os seus modos de atuação. O que é que eu recomendo que esta apresentação tenha? A história da empresa. Atenção, não é 20 páginas com a história da empresa, não. É algo que esteja realmente organizado, mas que fale um bocadinho sobre a empresa. A contextualização, porque é que nós somos uma empresa que pode responder àquele concurso, os produtos e serviços, mas a descrição dos produtos e serviços que fazem mais sentido para aquela proposta, os clientes que nós temos, não precisamos de citar todos, mas pelo menos mostrar aqueles que estão relacionados com o tipo de tarefa à qual nós estamos a apresentar, para a qual estamos a apresentar a proposta, testemunhos e referências também podemos pôr, de clientes, de projetos, de parceiros, o que for necessário. Case studies podemos incluir, principalmente não
não são todos os case studies, mas aqueles case studies que mais uma vez se relacionam com a atividade que nós para a qual nós estamos a concorrer. Isso é ótimo que o possamos fazer, mas mais do que tudo, esta última frase, tudo o que está para cima que seja personalizado ao concurso em vista. É extremamente importante. Podemos ter elementos que, claro, acabam por fazer parte de todas as apresentações, mas mais do que tudo tentar escolher esses diversos elementos e orientá-los face ao tipo de concurso ao qual nós estamos a concorrer. Não nos fecharmos só na apresentação e pensar um bocadinho em outros formatos. O que é que nós podemos ter de outros formatos? Porque não fazer um website ou uma landing page que não vai ser publicada e partilhada pelo mundo, mas que seja só para poder ter alguns tipos de elementos, como os outros formatos que estão aqui, em que pode isso mesmo acompanhar essa apresentação, esse concurso ao qual estamos a concorrer. E nós podemos ter outro tipo de formatos, infografias, imagens 360 digitais, em que a pessoa consegue navegar, por exemplo, e ver componentes, depende o que seja, mesmo vídeo com apresentação de quem vai trabalhar no projeto, com a apresentação do produto, o que seja, e realidade aumentada, que também hoje em dia há muita coisa que nós podemos fazer, depende, estamos a falar de coisas físicas ou não, mas a realidade aumentada claramente pode ser um tipo de formato que nós poderemos considerar, tudo com o objetivo de nos diferenciarmos também da concorrência. E depois, finalmente, criar e manter relações. Não nos podemos esquecer que pessoas que estão do outro lado, e mesmo que não o possamos fazer enquanto estamos a trabalhar a nossa proposta e entregar a proposta enquanto o concurso está a decorrer, mas nada nos impede depois de saber que são certas entidades que costumam procurar e que fazem este tipo de concursos e tentar estabelecer uma relação com essas entidades, com as pessoas que fazem parte dos departamentos que normalmente abrem concursos públicos. E, portanto, vamos tentar conhecer estes decisores cara a cara, tentar agendar uma reunião, até para podermos saber melhor quais é que são as necessidades deles ao dia de hoje, ao dia da amanhã, qual é a evolução que eles estão a tentar fazer, mais do que tudo tentar criar uma relação. Mas depois não ficar só por aí, tentar manter esta relação viva. Há muita utilidade que nós podemos ter e isto tanto para o setor privado como público, em que podemos ter utilidade e vamos partilhando informações que são importantes, independentemente de não estarmos a vender nada ou não haver uma venda no final disso. E a única coisa que estamos a fazer é enriquecer essa nossa relação. Não nos podemos esquecer também que temos as plataformas digitais, eu há pouco já falei do LinkedIn e nós podemos exatamente utilizar também o LinkedIn nesse sentido, em que podemos encontrar os decisores, começar a ligar-nos a eles para criar relações, ir mantendo essa relação, nem sempre conseguimos fazê-lo fisicamente, mas podemos utilizar exatamente esta plataforma para isto, manter essas relações vivas o melhor possível e não nos esquecer que poderemos e deveremos ter algum tipo de estratégia de conteúdos para que quem está ligado a nós vá vendo os conteúdos que nós vamos publicando no LinkedIn. Não é obrigatório que os vejam, obviamente, se não forem lá não vão ver, mas existe a possibilidade, se forem membros ativos do LinkedIn, de verem esses nossos conteúdos. E ao ver esses nossos conteúdos e perceber realmente que nós dominamos aquela temática, aquelas áreas, isso vai estabelecer os tais elos de confiança e na próxima contratação que exista na qual nós venhamos a participar, já teremos uma boa influência sobre essas pessoas e a tal elo de confiança já terá sido mais criado. E agora, finalmente, para terminar, nunca descurar também a questão das relações públicas. Muito importante criar e manter relações com as instituições e também com os mídia, porque tudo isto vem ajudar à nossa notoriedade. Se a nossa notoriedade for pública e formos uma empresa, quanto mais conhecida formos, obviamente, por aspectos positivos, melhor e mais isso nos poderá ajudar. Mais uma vez, eu sou André Novaes de Paula e termino por aqui e muitíssimo obrigado. E deixo aqui só os meus contactos para o caso de alguém quiser, mas também depois eu sei que não só a apresentação fica disponível em formato PDF, como depois também aqui o vídeo. E muito obrigado a todos e mais uma vez muito obrigado, tenho imenso gosto de estar Obrigado, aqui. André. Pode deixar connosco este slide, porque assim ficamos com os seus contactos e não há dúvidas nenhumas.
Bem, passamos então agora à fase da questions and answers, perguntas e respostas. Temos aqui já algumas dúvidas no nosso chat do Zoom. Nuno, começava por si, de resto, temos aqui uma dúvida da Susana para todos que nos questiona, de facto, como funciona a consulta prévia? É uma consulta final ou tem vários passos? Tem que ligar o microfone, Nuno. Claro. Mais outra pergunta, outra afirmação muito usada este ano. De 2020, não é? E 2021. E 2021. O uso da prévia é similar ao ajuste direto, portanto é um procedimento de um passo, portanto não tem passos intermédios. A diferença em relação ao ajuste direto é que a entidade está obrigada a consultar pelo menos 3 fornecedores. E ainda bem que a questão é sobre a consulta prévia, porque no seguimento que o André partilhou connosco, as relações são tudo. Sobretudo para fazer parte destes convites, não é? Se estamos a falar de concursos, ou melhor, não são concursos, são procedimentos, porque eles não são abertos à concorrência, de menor valor, mas com muita frequência, como vimos no gráfico que eu partilhei, é importante estabelecermos, mantermos e alimentarmos uma relação com este tipo de clientes. A contratação pública dá-nos a oportunidade de, através dos próprios procedimentos, ficar a conhecer todas essas pessoas. Quem são, de que organizações e o que é que fazem, e responsáveis por que tipo de compras. E, portanto, em pouco tempo, nós começamos a colecionar, entre aspas, uma rede de contactos que devemos nutrir, devemos, de facto, trabalhar. E a contratação pública não retira isso de cima da mesa. A contratação pública eletrónica é só uma diferença no meio de como se fazem as coisas e nas regras que estão por detrás de cada passo que é dado. Mas, de resto, negócios à mesma. Temos também outra questão da Elizabeth Eugênio neste caso, que me fez a mim pessoalmente, mas faço-lhe assim agora, Nuno, que pode ser dúvida de mais assistentes e mais participantes. Qual é o melhor procedimento para a venda direta de espaços publicitários ao Estado num órgão de comunicação social, neste caso digital? Quem diz órgão de comunicação social, diz outro negócio qualquer, da área de publicidade. Bom, é assim... Na contratação pública, o primeiro passo é a decisão de contratar. Antes de se criar um anúncio, é preciso decidir contratar. E, portanto, tudo aquilo que eu falei até aqui parte de um princípio que a entidade pública já decidiu que tem aquela necessidade. Então, se trata da venda de um espaço publicitário para o qual não houve procura por parte de uma entidade, tudo aquilo que o André disse assume prioridade em relação a tudo aquilo que eu disse. Portanto, é preciso apresentar o serviço que tem disponível, pode procurar no base.gov.pt todas as adjudicações que houve dessa natureza nos últimos anos, e aí até consegue logo descobrir que entidades é que já compraram esse tipo de serviços no passado e fazer comunicação direta a essas entidades, seja por e-mail, seja por telefone. Pelo menos essas já têm histórico de comprar esse tipo de produto. De resto, é um trabalho comercial como outro qualquer. Como disse o André, e frisou bem, são pessoas, não são empresas no sentido do que é o setor privado, mas têm orçamentos e têm que cumprir determinados processos, mas fazem as suas compras como as empresas também fazem. Muitas vezes o que pode acontecer é nós apresentarmos um serviço de publicidade, que pode ser, por exemplo, para anunciar um serviço do município, de um município, ou uma feira que vai acontecer, que ela vai passar a ser digital, como já tivemos vários casos nos últimos meses. Pode ser a compra desse espaço, e o que pode acontecer é a entidade não ter isso em orçamento. Nós temos que plantar essas sementes, ou seja, se falamos com uma entidade que não tem esse orçamento e, portanto, não tem como comprar esse serviço, plantarmos a semente e trabalharmos essa relação para que no orçamento do próximo ano, que começa a ser trabalhado depois do verão, esteja essa rúbrica presente para que a entidade possa fazer esse tipo de despesa. Portanto, nunca é trabalho desperdiçado fazer os contactos, mesmo quando não há a necessidade. Nuno, vou pegar nessa ideia, nessa mensagem. É um trabalho comercial como outro qualquer e é negócio, como referiu e muito bem. Acredita que em Portugal, infelizmente, ainda exista muito a ideia de que, e aquele discurso gasto e viciado que os concursos públicos são pré-escolhidos ou existe alguma corrupção por detrás.
e que muitas empresas infelizmente ignoram esse mercado, o mercado da contratação pública devido a essa mentalidade? É assim, da minha experiência, eu posso dizer que há pelo menos 30 mil empresas que vendem regularmente para o Estado. Mas 30 mil empresas no universo de 600 mil é pouco. Mas dentro dessas 600 mil há muitas microempresas e há muitos serviços que o Estado não compra com regularidade. Por exemplo, nós podemos falar que o Estado contrata com regularidade o serviço de refeitórios para as escolas, mas não vai contratar um restaurante normal para aquelas refeições que nós íamos fazer ao restaurante e agora podemos ir buscar em takeaway. Isso não é muito comum. O que não quer dizer que uma empresa que é hoje um restaurante não encontre essas oportunidades no mesmo grupo de categorias de venda, não é? Que é a alimentação, e tente perceber se pode também posicionar-se para explorar o bar de uma escola ou o refeitório de uma escola. Não é um processo muito simples, é como qualquer decisão de negócio, é decidirmos mudar ou decidirmos expandir, temos sempre que analisar a concorrência e que margens é que nós poderíamos ter ou não. Há corrupção em vários setores de atividade, este não é alheio. O que acontece com a contratação pública eletrónica é que é muito mais fácil de provar. Tudo fica registado e quando se começou em 2008 este processo, havia, por exemplo, um fenómeno que era introduzir um produto num concurso com características tão específicas só um fornecedor aqui poderia vender. Esse tipo de comportamentos foi desaparecendo com o tempo. É raro hoje em dia. Porque lá está, como está tudo publicado no base.gov.pt, nós podemos auditar, nós podemos nos queixar e os jornalistas têm acesso. E, portanto, a própria opinião pública regula os exageros e este tipo de problemas. Claro que depois em negócios muito específicos pode parecer que há corrupção, mas é que simplesmente não há empresas disponíveis. Uma das queixas no setor da saúde, não este ano em específico, em 2020, nem em 2021, mas já de trás, é a falta de fornecedores em determinados produtos, em determinados princípios ativos dos medicamentos e, portanto, não há como contornar comprar aquele fornecedor. Não é corrupção, é aquele fornecedor que existe. Ou então, pior, que é a parte má, mas é uma oportunidade para os que estão a ouvir, é que às vezes as empresas não participam. Porque realmente pensam, vai ser o Frontal que vai ganhar. E se calhar o Frontal não foi concorrer. Portanto, ainda há ocorrências de concursos públicos desertos. Pouco, mas há. E, portanto, há ainda espaço para muita gente participar, para muitas empresas participarem, e há uma preocupação, por exemplo, dos municípios em incluir as empresas locais na participação nos procedimentos que eles próprios promovem. Eu acho que esta awareness que o Covid nos trouxe das ferramentas digitais e este momento que nós estamos aqui a ter de partilha também ajuda a quebrar essas barreiras. Mas muitas delas estão dentro da mentalidade, de facto. Não são e que trabalho é que falta fazer, na sua opinião, Nuno, então, relativamente a esta questão da contratação pública e que mais empresas olhem para este mercado, muitas vezes como referiu? Eu acho